Fala comigo, meu povo, campeões do Campeonato Carioca. Seja bem-vindo a esse vídeo depois do dramático jogo entre Flamengo e Fluminense. Flamengo campeão carioca. Aí o Flamengo consegue um tricampeonato carioca, coisa que já aconteceu outras vezes, mas o Flamengo segue em busca do tetracampeonato carioca e também se busca um rival no Rio de Janeiro, que o Flamengo já consegue aí ganhar carioca quando se dedica, quando não se dedica, já ganhou 3 vezes seguidas o Campeonato Carioca agora, já tinha ganhado 3 vezes seguidas antes. Flamengo empilha títulos cariocas, enquanto os rivais empilham vices, não é verdade? Então, mais uma vez, Fla-Flu normal, o Flamengo bate no Fluminense e o Flamengo consegue esse título. O Flamengo que cagou inteiramente para esse campeonato carioca, o que já diz muito a respeito dessa competição, né? Essa competição que tem uma estrutura assim que deixa muito a desejar, né? Em sentido de estrutura, em sentido de chaveamento, em sentido de planejamento para uma melhor competição, né? Eu acho que hoje a final foi até bem organizadinha, assim, uma festa bonita, assim, jogo único, eu gosto de final única. E festa boa das duas torcidas ali, pô, luzes, shows, caralho, quatro. Mas a realidade é que foi uma bagunça o ano inteiro. O Flamengo que cagou inteiramente pra essa partida. Pra essa partida, não, desculpa, pra essa competição. Do início ao fim, o Flamengo tava cagando pra essa partida e termina levantando o troféu, como já é de costume. Então é o seguinte, meu povo, vamos falar hoje sobre essa partida. Partida essa que tinha muita tensão por trás, não por conta do Campeonato Carioca em si, não por conta de ser uma final, mas por conta do contexto. O contexto do Flamengo tá vivendo um ano muito dramático até agora, um ano muito ruim até agora. E meio a demissão do Felipe Luiz, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser pode pesquisar aí, um vídeo sobre a demissão do Felipe. Então tinha um peso muito grande. Eu falei no meu vídeo da demissão que se perdesse hoje fudeu, e fudeu mesmo. Não por conta de ser uma final, mas por conta da crise que se estancaria na Gávea, o Flamengo com muitas questões aí fora do campo, dentro do campo, jogadores com condições físicas bem questionáveis. Enfim, o Flamengo consegue vencer esse jogo numa partida horrorosa, horrorosa, tem que ser frisado aqui. O Flamengo vence nos pênaltis, mas o jogo inteiro foi horrível, horrível. Esse era um jogo importante, né, pra gente, porque é a estreia do Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo, ele possui muitas características diferentes do Felipe Luiz, o antigo técnico, então fica uma questão de como ele iria se portar. Ele iria ter uma conduta parecida com o que ele teve no Cruzeiro, no Mônaco, ou ele iria ter uma nova postura e tudo mais. E não deu pra tirar muito base disso, teve eu acho que no primeiro tempo a gente até conseguiu um lance ou outro pra gente ter uma noção do que planeja o Léo Jardim para esse restante de ano. Mas eu acho que no geral faltou muito, né? O segundo tempo basicamente não existiu. A gente teve ali um começo dos dois tempos bons, mas depois o primeiro tempo de muitos erros técnicos e o segundo tempo de muita bola parada. Muita bola, muita faltinha, muita simulação, muita questão. Mas o Flamengo consegue ir bem nos pênaltis ali e consegue ficar com o troféu. De início, assim, quando saiu a instalação do time, eu vi como espinha dorsal ali já estava bem presente do que fazia o Felipe Luiz, né? Ele veio ali com o quarteto de defesa ali, que é o mesmo de sempre, né? Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, e Pulgar e Jorginho, até aí normal. Só que o problema é sempre pra frente, né? O Felipe Luiz sempre trocava muito o quarteto seguinte. E é, o, o, o Léo Jardim vem com peças que a gente já está acostumado a ver, que é Carrascal, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro. Assim, eu acho que o que a gente já tinha, o que eu já esperava mesmo no Flamengo era Arrascaeta e Pedro, acho que isso seria presente, acho que isso já deve ser presente o resto do ano. O Léo Jardim ele gosta muito dessa dupla de ataque, né? Ele teve isso no Cruzeiro, ele teve isso no Mônaco, com um cara mais armador encontra o outro para fazer gols. Né? Ele teve o Matheus Pereira e Caio Jorge, que deu uma dupla que deu muito certo. Acho que tem muita diferença pro que é o Arrascaeta e para o que é o Pedro, o que eles entregam. Mas enfim, e por outro lado, no Cruzeiro tinha dois guerreiros dentro de campo, né? Que eram os pontas, que ele não utilizou isso hoje. Não utilizou, ele utilizou o Carrascal ali pelo lado e o Samuel Lino, que tem essa característica de defender muito bem também, né? O Léo Jardim tem essa característica muito defensiva de controlar o jogo sem ter a bola, né? Que é muito diferente do Felipe Luiz, que controla o jogo tendo a bola. Então, eu acho que coloca o Samuel Lino muito por uma questão de defensiva do que ofensiva. Até porque ofensivamente não entregou nada de novo, né? O Samuel Lino outra vez fez uma partida horrorosa. Não conseguiu atacar,
Ele poucas vezes contribuiu ali na defesa e ele sempre diminuiu o ritmo do time. Sempre quando o Flamengo conseguia roubar a bola do Fluminense, quando o Flamengo conseguia sair de uma pressão e dar uma bola no Samuel Lino, ele diminuía muito o ritmo do time. Ele não ia para frente, ele não ia para o lado, ele ia para trás, trocava para trás. Ou ia na diagonal sem buscar o gol. Então, hoje, mais uma partida horrível do Samuel Lino. Acho que os dois pontos não foram bem, o Carrascal também jogou muito mal hoje. Mas o Carrascal tem uma questão que, tipo assim, ele erra tentando um passe pro atacante. Ele erra tentando um drible, ele erra tentando quebrar uma linha. O Samuel Lino, ele erra dominando a bola, ele erra acabando com o ataque. Então, esse é o que me incomoda no Samuel Lino. Não é, pô, errar é foda, mas assim, porra, se você erra tentando alguma coisa, pelo menos, porra, hoje não é o seu dia, ok, mas agora você não tem a atitude de tentar, que me preocupa bastante no Samuel Lino, que segue sendo titular e eu não sei porquê. Eu acho que se o Léo Jardim busca mesmo um ponta que ajude na defesa, que tenha participação no ataque, eu acho que o Samuel Lino não tá conseguindo ser esse cara hoje. Não tá conseguindo. Eu acho que hoje ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo, poderia ter que já jogou pelo lado esquerdo, ele poderia ter utilizado o Plata, invertia o Carrascal com o Plata, colocava o Plata na direita. Até porque também o Carrascal não é a função dele jogar na direita, ele não joga bem pela direita, a gente sabe disso, ele joga bem pela esquerda. Então coloca o Carrascal na esquerda, então utiliza o Luiz Araújo aqui, não sei, ou o próprio Cebolinha, coloca o Cebolinha no lugar do Samuel Lino, não sei. Eu acho que tem muitas opções e o Samuel Lino não deve ser a prioridade dele. No que eu acho, né? Que não tem que ser. Não sei se ele vai conduzir com isso. Eu acho que o Samuel Lino, num geral, ele tem as características que o Léo Jardim busca, só que atualmente ele não tem atitude, não tem rendimento para isso. Bom, seguindo aqui, eu acho que o Samuel Lino deve ser a opção em termos de características, mas não acho que ele deve ser em questão de rendimento mesmo. Agora, falando de outros nomes, eu acho que o Flamengo teve uma boa partida hoje do Pedro. Acho que o Pedro não é o prime do Pedro, o Pedro não teve a melhor condição dele hoje, mas eu acho ele mais participativo, saindo um pouco mais da área, conseguindo fazer algumas tabelas, indo buscar a bola com os meias, assim, eu gosto. Eu acho que o Pedro eu já falei outras vezes, quanto mais o Pedro toca na bola, melhor o Flamengo rende, e isso acho que se provou hoje. As poucas vezes que o Flamengo conseguiu ter uma circulação por dentro, foi o Pedro que deu essa ancoragem, assim, esse suporte pelo pivô ou por uma tabela. Cara, quem eu achei que fez uma partida excelente hoje foi o Jorginho, cara. O Jorginho que não vinha conseguindo jogar pelo Flamengo por conta da lesão, né? Ele foi uma ausência pro Flamengo em muitos jogos. Mas, cara, ele com o Flamengo é outro, cara. O Flamengo, o tanto que ele consegue interceptar, controlar o jogo, dar mais velocidade, tirar a velocidade. Ele consegue dar um ritmo pro Flamengo, assim, cobrando pênalti é um absurdo. Eu gosto pra caralho do Jorginho como jogador. Acho ele uma peça fundamental do que é o Flamengo e do que o Flamengo precisa desse controle, assim, acho que passa muito pelo Jorginho. E, cara, fez uma partida excelente, pra mim foi o melhor jogador em campo. E, porra, bateu o pênalti absurdamente bem. Então, pra mim, o melhor jogador em campo foi o Jorginho. Cara, quem eu também achei meio ausente no jogo foi o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta, ele não conseguiu. Acho que tem muito por conta da marcação, né? O Fluminense sempre, obviamente, vai dobrar a marcação quando o Arrascaeta pegar na bola. Mas também eu senti ele pegando pouco, assim, voltando pra pegar a bola assim pouco, pegando pouco a bola de frente pro campo adversário. Então isso me preocupa um pouco, não só por conta do jogo, mas por conta do restante da temporada. Não sei como é que vai ser o Leonardo Jardim em relação ao ataque, assim. Que é muito. Ele tem características de transição, de velocidade. O Arrascaeta não tem essas características, a gente sabe. Então não sei se ele realmente. Se o Arrascaeta vai se enquadrar nesse sistema do Jardim, mas na minha opinião, não é os jogadores que têm que se enquadrar pro Jardim. Eu acho que o Jardim tem que se moldar ao redor dos jogadores que a gente tem. E o Arrascaeta não pode ficar de fora desse time. E, porra, gosto muito, mas também acho que não fez uma grande partida. O Pulgar também, cara, eu achei. O Pulgar eu acho que já faz parte um pouco mais do que eu vi diferente do Léo Jardim em relação ao Felipe Luiz. Uma coisa que eu gostei muito do jogo do Flamengo hoje foi em questão da marcação. O Flamengo hoje conseguiu encaixar muito bem a marcação. Talvez um dos melhores jogos do Flamengo em questão de marcação foi hoje. O Flamengo, quando o Fluminense sai jogando uma marcação individual ali, cada um cobrindo o seu, e o Fluminense errando muito, né, cara? Você viu o Jorginho toda hora interceptando passe, o Pedro, o Carrascal, todo mundo interceptando passe. Só que o Flamengo tava errando muito no primeiro tempo, e Carrascal errando, o Samuel Lino errando. Implica que as chances que você poderia criar, você não criou.
Mas gostei muito da marcação. Acho que também quando o Fluminense ultrapassou a linha do meio campo que teve o problema, né? Quando o Flamengo não conseguia encaixar 100% a marcação e sobrava alguém, às vezes era o Lúcio Acosta, às vezes era o Hércules, o Martinelli ficou bem escondido do jogo hoje, acho que o Jorginho marcou ele muito bem. O Fluminense saiu jogando. Quando o Fluminense saiu dessa primeira marcação, o Fluminense teve espaço para criar chance. Então, gostei muito da marcação no jogo de hoje. Gostei muito também da função do Pulgar, cara. Eu acho que o Pulgar não fez uma grande partida em saída de bola, mas eu gostei da função dele que ele teve no primeiro tempo. Que era ali como um lateral direito. Ele enquadrava ali na linha de três com o Léo Ortiz e Léo Pereira. Funcionava ali como um lateral direito para cobrir o Varela que avançava. Apesar do Varela não ter características ofensivas, gostei dessa disposição, apesar de não ter rendido bons frutos por conta do Varela, mas eu acho que rendeu ali um apovoamento melhor no meio campo ali, que a marcação em cima do Pulgar e tirava uma zona ali do meio campo, o Flamengo conseguia ter mais liberdade pelo meio campo, gostei bastante disso. E cara, em mais assim, o Flamengo parecia um pouco mais rápido hoje, né? Quando teve a bola, o Flamengo parecia mais vertical, que era já de esperado do Léo Jardim, né? O Léo Jardim é um cara tanto de controle do jogo com a bola, como eu falei, então ele é um cara de rápida transição de defesa-ataque, 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 defesa-ataque. E o Flamengo apresentou isso em muitos momentos, cara, assim, quando o Flamengo roubava a bola, assim, eu logo tentava acionar os atacantes. O Flamengo também teve muita presença dos zagueiros na saída de bola, de tocar a bola, circular um pouco, quase não passar pelos meio campos e já chegar no ataque, seja por ligação direta, seja por uma tabela rápida, assim. Eu acho que uma das grandes características do Léo Jardim vai ser isso, de explorar, que ele já tinha isso no Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha uma boa presença de posse de bola no seu campo defensivo e ofensivo, mas no meio campo não. Então ele fazia muito rápido essa ligação. Era muito rápido ou de certa forma até direta. Não sei se direta vai dar certo porque a marcação contra o Flamengo normalmente é mais baixa, né? Então quanto mais jogadores você tem no seu campo de ataque, mais jogadores altos ali para disputar a bola, menos você fica com ela. Então não sei se isso vai se enquadrar da ligação direta, mas eu acho que um ataque rápido assim pode sim ser uma grande saída pro Flamengo. Ainda mais que tem jogadores de muita boa saída de bola, né? Incluindo o Rossi. E cara, assim, na cobrança de pênalti, eu acho que os jogadores cobraram muito bem. Eu acho que talvez quem cobrou pior do time do Flamengo tenha sido o Paquetá. Né? A gente teve quem cobrou foi Jorginho, Luiz Araújo, Cebolinha, Léo Ortiz, Léo Pereira e Paquetá, foi isso? Não sei se foi nessa ordem. Acho que não, acho que foi o Paquetá, depois do Léo Ortiz, acho que foi isso. E cara, assim, boas cobranças, cara, boas cobranças. Mas eu acho que a pior foi do Paquetá, que vai muito embaixo, mas consegue entrar. Eu acho que é do Luiz Araújo, cara. O Luiz Araújo, eu não acho um grande batedor de pênalti. O problema do Luiz Araújo, eu acho que é sempre a altura da bola. Ele consegue colocar ela no canto, mas é sempre meia altura, cara. É sempre meia altura, que é ideal pro goleiro já chegar espalmando, né? Ele fez essa cobrança contra o PSG também não deu certo, enfim. Mas gostei das cobranças de pênalti. Acho que foi bem. E o Rossi, cara, que é um espetáculo na cobrança de pênalti. O Rossi, sinceramente, eu acho que é o melhor catador de pênalti do Brasil. Sempre aparece, sempre pega. Nunca, eu acho que numa cobrança assim de disputa, ele ficou sem pegar um pênalti. Ele é muito presente. Ele sabe muito bem a hora de pular. Ele tem uma impulsão muito grande e envergadura impressionante. Então acho que o Rossi é um dos grandes responsáveis pelo título de hoje. Por conta da cobrança, né? O jogo em si não foi muito bom. Mas enfim, grande jogo hoje, no sentido de importância, no sentido de desafogo, no sentido de afastar um pouco a crise, no sentido de a gente ter um pouco mais para que olhar. E vambora, quarta-feira é Cruzeiro, é Maracanã, jogo tenso de novo, mas agora com o título nas costas já para tentar espantar essa crise e olhar com bons olhos para 2026 que ainda pode ser revertido. Valeu, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. É nóis, falou, até domingo.